Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Fávero, licenciado em História, apaixonado por teologia, e esse aqui é mais um episódio do Artcast. Como informei para vocês no primeiro, Artcast é apenas uma forma em inglês de falar RTcast, ok? E para aqueles que estão em dúvida o que significa RTcast, nós podemos traduzir ou trazer a sigla como Rafael ou Rafa Talkcast, que é basicamente eu falando com vocês, eu conversando com vocês sobre os mais variados assuntos sobre a Bíblia Sagrada, sobre os conceitos da vida cristã e levando a reflexão sobre alguns assuntos. É claro, eu busco sempre trazer com fluidez, uma boa alegria e também com bastante reflexão. Então, embora eu não esteja tão acostumado com o método ainda, eu espero que durante a progressão do podcast eu vá me soltando mais e deixando o conteúdo melhor para vocês. Estava eu aqui pensando com os meus botões, qual que seria o segundo tema? Temos uma gama tão grande de temas para abordar e o que eu falaria para vocês hoje? E enquanto eu pensava, veio à minha mente que não tem muito sentido eu fazer um podcast sobre a Bíblia Sagrada e não ter o podcast sobre a Bíblia. Ou seja, o episódio de hoje é Por que a Bíblia Sagrada? Então hoje nós vamos abordar e ver qual o conceito por trás da fé cristã. Ou por que nós nos embasamos e acreditamos que a Bíblia é o livro de Deus, é a palavra de Deus. Então, queridos, antes da gente entrar aqui na palavra de Deus, entrar nos temas para ver o que a própria Bíblia fala sobre ela mesma, nós vamos passar um pouquinho sobre alguns detalhes interessantes. Primeiramente, eu gostaria de falar para vocês sobre alguns conceitos históricos e o que nos mostra que a Bíblia é um livro congruente e que ele não foi alterado através dos séculos. Então, a primeira questão que eu tenho a dizer para vocês é que através da arqueologia bíblica, nós temos um grande balanço que nos mostra que a Bíblia ela não sofreu alteração no decorrer do tempo. Nós temos algumas leves mudanças em algumas palavras nos originais, mas palavras essas que não vão alterar o sentido do texto. Na questão de artigo ou até erro gramatical, e acontece em alguns dos casos. Mas vou dar para vocês alguns fatos históricos que é interessante que vocês saibam. A primeira questão é que sobre o Antigo Testamento, a cópia mais antiga que nós tínhamos até metade do século XX, metade do século passado, nós tínhamos a cópia mais antiga que era aproximadamente do 9º século da Era Comum. Eu digo Era Comum, que é uma das formas que nós temos de referenciar os nossos dias atuais, que é o tempo depois de Cristo, que nós contamos comumente. Então, no 9º século da nossa era, nós tínhamos escrito naquele período ali a cópia mais recente do Antigo Testamento. Até metade do século passado, esse era o documento mais antigo que nós tínhamos sobre o Antigo Testamento. Contudo, lá na região do Mar Morto, um garotinho beduíno, à procura da sua cabra, não encontrando ela, ele vê algumas cavernas e decide tacar pedra nessas cavernas para que, se a sua cordeirinha estivesse ali, se a sua cabrinha estivesse ali, ela balisse e ele então pudesse encontrá-la. Mas quando ele taca a pedra, ele não ouve uma cabrinha gritando, ele ouve barulho de vaso se quebrando. E o interessante é que daí eles vão passando para algumas pessoas e até que chegam aos arqueólogos e eles vão e descobrem
ali em Qumran 11 cavernas. Na verdade, se eu não me engano, alguns anos atrás encontraram a 12ª caverna. E dentro dessas cavernas encontraram vários vasos, potes, por assim dizer, que tinha dentro deles inúmeros rolos, textos, né? Vou usar a palavra livro, mas são pergaminhos, que em grande parte tinha a livros da Bíblia Sagrada, sendo um deles o livro de Isaías, que foi encontrado por completo. E aí a história muda, porque através do achado de Qumran, os rolos do Mar Morto, que nós chamamos comumente, ou os manuscritos do Mar Morto, nós então temos como datado do 1º século antes de Cristo o texto mais antigo do Antigo Testamento que nós temos à disposição. E o interessante é que a diferença do século 9 depois de Cristo para do 1º século antes de Cristo, as diferenças são, que nem eu comentei, coisas supérfluas. 95% do texto batia perfeitamente, o que nos mostra que a Bíblia foi muito bem preservada no decorrer dos séculos. Além dos rolos do Mar Morto, nós também temos a Pedra de Roseta, que foi traduzida por François Champollion, agora, se não me falha a memória, em 1799 ela foi descoberta e levou aproximadamente 14 anos para ser traduzida. A Pedra de Roseta, ela tinha 3 escritas nela, o mesmo texto escrito em 3 línguas diferentes, que era hieroglífica, demótico e grego. Demótico e grego, eles já tinham traduções, era possível traduzir essas 2 línguas. Contudo, até o momento da tradução por Champollion, os hieróglifos eram impossíveis de serem traduzidos. Então, com a descoberta da Pedra de Roseta, foi possível traduzir os hieróglifos, ou seja, ter um catálogo do que significa cada hieróglifo, e com isso nós começamos a aprender mais sobre a cultura egípcia e, de quebra, aprendemos um pouco mais sobre a história bíblica, onde em inúmeros achados arqueológicos no Egito, relatos do Egito, nós temos citações de trechos, não vou dizer trechos, mas eventos citados na Bíblia, agora citados pelos egípcios. Bom, vou usar para vocês, por exemplo, se eu não me engano, agora é o Papiro de Pulver. O Papiro de Pulver, ele é uma oração feita a Deus Horus sobre um povo escravo que estava saindo da sua terra com as joias no peito e falando por que o Nilo se tornou em sangue, por que as trevas estão densas. E então e tem mais citações, só que eu não vou lembrar aqui de cabeça, mas o Papiro de Pulver ele traz basicamente uma descrição pela visão egípcia das pragas. Olha que interessante. Então a Pedra de Roseta ela auxilia bastante no conceito histórico para que nós compreendamos se o texto da Bíblia ele é válido, né? Se aquilo que está escrito aconteceu mesmo. Então nós temos através da arqueologia inúmeras descobertas que nos mostram que vários acontecimentos da Bíblia realmente aconteceram, assim como está descrito. É claro, se a gente tem que lembrar sempre quando a gente fala de história, meus queridos, ainda mais história do Antigo Oriente Médio, história antiga, que trata a história do Egito, ali do Crescente Fértil, a região da Mesopotâmia. Toda vez que a gente falar sobre esses aspectos, a gente tem que lembrar que estamos falando de uma história que tem pelo menos de 2.500 a 3.000 anos. Então a gente trabalha com fragmentos de história. Então seria basicamente um quebra-cabeças de 10.000 peças, ao qual 9.500 a gente perdeu. Então a gente tem 500 peças que a gente não faz ideia de onde que vem, para onde que vai. E o que dá para fazer é, através dos achados, através da metodologia científica histórica, a gente direcionar e entender para onde que vamos. Interessante, não é mesmo? A história é algo fascinante e as descobertas arqueológicas nos maravilham. Então temos o Roso Mar Morto, nós temos a Pedra de Roseta,
que nos mostram que a Bíblia ela foi mantida, que ela conta histórias verídicas, e isso mostra que tem um fato interessante. A Bíblia ela é o único livro sagrado que tem a ousadia de colocar-se à disposição da história. Ou seja, se a história descrita neste livro é verdadeira, logicamente a teologia que se assenta sobre ela também o é. Mas, se a história que está ali no livro for falsa, for mentirosa, a teologia que se assenta sobre este livro não o é. Nós não temos a arqueologia do Bhagavad Gita, nós não temos a arqueologia de inúmeros outros, do shintoísmo, por exemplo, do zoroastrismo. Nós não temos, porque eles não se validam da história e não se importam disso. Mas para a vida cristã, se Cristo não morreu na cruz, assim como Paulo fala, é vã a nossa fé. Então, queridos, olha que interessante como a história nos mostra e nos dá a clareza de entendermos que as coisas descritas na palavra de Deus aconteceram. É claro, não temos um achado arqueológico para cada versículo bíblico. Volto a repetir, a história antiga é um quebra-cabeça de 10.000 peças que perdemos 9.500. Temos apenas 500 à disposição e nós temos que nos virar com aquilo que temos. Agora, eu acho interessante, antes de a gente ir para o estudo do tema de hoje, através da própria Bíblia Sagrada, eu gosto de citar algumas coisinhas para vocês quando eu falo desse tema. Desmistificar uma coisa. A Bíblia Sagrada, o seu cânon, que são os seus livros, que são no total 66 livros da Bíblia protestante, sendo 27 no Novo, 39 no Antigo, eles não foram, repito, não foram instituídos no Concílio de Nicéia, de 325 d.C. Existe uma falsa informação dita por muitos carocinhas aí, falando que a Bíblia foi definida no Concílio de Nicéia, que o cânon foi estabelecido por Constantino. Constantino definiu o cânon da Bíblia, que a Igreja Católica alterou a Bíblia, que blá blá, e inúmeras outras informações. Queridos, é sempre bom a gente ter coerência nas nossas informações. E quando a gente afirma que a Bíblia Sagrada foi definida no Concílio de Nicéia, não estamos trabalhando com fontes primárias. O que é fonte primária, Rafael? Fontes primárias, assim chamada dentro do âmbito arqueológico, do âmbito teológico, dentro da história nós chamamos de fontes históricas. Fontes históricas, que são os documentos originais, os documentos que falam sobre, que escreveram sobre aquilo ali, relatos de historiadores, entre outros. São fontes históricas, documentos historiográficos, que são pautados nas fontes históricas. Então, se uma informação não é baseada nas fontes históricas, nos documentos historiográficos, ela é falsa. E por que eu digo isso? Quando a gente fala sobre o Concílio de Nicéia, quando a gente vai ler sobre as atas do Concílio de Nicéia, quando a gente vai ver sobre o que ele tem a dizer ali, não se encontra nenhuma citação sobre o cânon da Bíblia. Constantino não estava nem aí para o cânon da Bíblia, sendo bem sincero. A conversão dele, ela é mais uma jogada política do que uma conversão real. Ele utiliza a força da quantidade volumosa dos cristãos que tinha em sua época para conseguir aumentar o seu poder. E para vocês terem uma base, o que acontece no Concílio de Nicéia entre 325 d.C. O principal tópico, não vou falar dos demais tópicos, mas o principal tópico do Concílio de Nicéia, que se eu não me engano teve 300 e tantos bispos ali presentes,
foi a luta contra o arianismo, que questionava a divindade de Jesus Cristo, que dizia que Jesus não era um como Deus, não era Deus. E esse pensamento ariano estava desenvolvendo-se de tal forma, estava se expandindo de uma forma tão grande, que foi necessário convocar todos os bispos para se reunirem e verem sobre isso aí. Então foi basicamente uma luta contra o arianismo, o motivo principal do Concílio de Nicéia ter sido convocado. E olha, queridos, eu vou dizer para vocês uma informação até interessante, é que se eu for aqui no lugar mais simples que tem de pesquisa, no Wikipedia, eu estou nesse momento na frente aqui da minha vista, o Wikipedia, e só para vocês terem uma base, o Wikipedia, que das fontes de pesquisa é a mais simples e nós não classificamos ela como uma fonte válida para artigos científicos, sendo necessário utilizar-se daqueles numerozinhos que aparecem do lado dos textos para a gente poder ir para o documento histórico original para poder pegar referência. Ainda assim, olha que interessante, existe uma abinha quando a gente pesquisa sobre o primeiro concílio de Nicéia, chamada equívocos. A primeira coisa que tem na aba dos equívocos é o cânone bíblico. Olha que diz: não há registro de qualquer discussão sobre o cânone bíblico do concílio. O desenvolvimento do cânone bíblico levou séculos e estava quase completo, com exceções conhecidas como antilegonema, textos escritos cuja autenticidade ou valor é contestado. No momento em que o cânone moratoriano foi escrito, né? Então, quando a gente vai olhar para a história, o cânon bíblico ele leva algum tempo para ser formado, mas a nossa referência mais antiga que nós temos do cânon formado, agora eu posso me equivocar um pouquinho, é quando o cânon moratoriano é escrito. E ele referencia ao ano 170 depois de Cristo. Olha a diferença de tempo. O cânon moratoriano ele refere a 170 depois de Cristo. O Concílio de Nicéia é 325 depois de Cristo. Há uma disparidade de quase 170 anos, é quase o dobro do tempo onde o cânon moratoriano vai citar. Então, tenham sempre a consciência, queridos, de que não, o Concílio de Nicéia não foi definido o cânon bíblico. E a Igreja Católica, queridos, eu não sou católico, já informo aqui, eu não falei minha religião, provavelmente não vou falar tão cedo, mas é interessante vocês prestarem atenção que a Igreja Católica ela é coerente. É muito coerente. Se vocês pegarem o catecismo e lerem o que o catecismo diz, eles são coerentes na crença deles. Existe uma coisa chamada coerência com método. Se você tem um método, seja coerente com ele. E um exemplo disso é como, por exemplo, a diferença a mudança do dia de guarda. 99% das igrejas protestantes pegam 2, 3 textos do Novo Testamento distorcidos, mal interpretados e, de certa forma, até argumentos muito fracos para dizer que o sábado foi mudado para o domingo como dia de guarda, e que a igreja cristã primitiva guardou o domingo. Mas os textos são bem descontextualizados e muito frágeis as citações, dado o fato da quantidade de citação que nós temos no Antigo Testamento e como Deus promulgou o sábado como dia de guarda. Mas, quando a gente vai para o catecismo, agora eu posso estar enganado a página, mas por volta da página 550, 570, nós temos a igreja dentro do catecismo afirmando que o dia de sábado é o dia de guarda bíblico, porém, a igreja, dentro de sua autoridade, alterou o dia de guarda do sábado para o domingo. Então, eles afirmam que eles, dentro da sua própria autoridade, fizeram mudança. E não que foi mudado por Jesus. Então, nós temos que trabalhar com coerência. A Igreja Católica é coerente. Então, apesar das inúmeras críticas que o pessoal faz para eles são coerentes diante daqueles que eles citam. Eles tiveram a Bíblia em sua posse durante milênios. Durante um milênio, quase, basicamente. E até em certo ponto eles proibiram a leitura.
Então, se eles quisessem mudar, e se tivessem mudado a Bíblia, eles seriam a igreja mais conivente com a Bíblia. Mas não é. Então, eles são coerentes com aquilo que eles falam. O que eles acreditam é porque eles não se validam da Bíblia para ter a sua doutrina. Entenderam isso? Eu posso pegar um dia e fazer um podcast especificamente sobre isso. Mas vou passar só por cima por enquanto. Contudo, então, dito os fatos que eu já falei até agora aqui, externos à parte da Bíblia Sagrada, vamos para a Bíblia Sagrada. Não tem porquê eu vou falar um podcast aqui sobre a Bíblia Sagrada e aí eu não ler a Bíblia. É ridículo. Quando a gente vai para João 17, agora vamos para a Bíblia. E eu sempre aconselho, caso você não esteja num carro, né? Caso você não esteja dirigindo ou fazendo alguma coisa perigosa, pegue a Bíblia. Se você não estiver fazendo algo perigoso, se você estiver sentado no seu divã de couro preto na sua sala, com um lustre pendurado no teto, assemelhando-se a Freud. Caso você esteja numa condição semelhante, pegue sua Bíblia, vamos acompanhar. João, no capítulo 17, Jesus diz com todas as palavras: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus qualifica a Bíblia, a palavra de Deus, como a verdade. E o interessante, quando a gente vai para João 8, versículo 32, e esses versículos que eu estou citando aqui são bem conhecidos, João 8,32 diz que quando a gente conhece a verdade, ela nos liberta. O verso diz bem assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O interessante, eu cito bastante essa palavra interessante, é um vício de linguagem e eu juro que eu vou perdê-lo. Quando a gente vai estudar a Bíblia, ela tem algumas citações que ela diz sobre si mesma. Se formos para 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, nós temos uma citação bem interessante. Olha o que diz: primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Olha que interessante. Pedro está afirmando aqui que nenhuma profecia da Escritura ela provém de uma interpretação pessoal. Eles não falaram daquilo que eles queriam falar ou daquilo que eles pensavam ser. E ele vai direcionar lentamente, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, mas as pessoas que profetizaram foram direcionadas pelo Espírito Santo. Ou seja, o que nós temos escrito na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, é nada mais, nada menos do que os escritos de homens, mas que foram direcionados pelo Espírito Santo. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, se ela é a palavra de Deus, ela é a verdade. E se ela é a verdade, ela nos liberta. Interessante isso, não é mesmo? O ponto é que quando a gente vai estudar a Bíblia, vem-se o pensamento: será se eu posso pegar-se de vários textos separados de livros diferentes para estudar temas específicos? Eu gosto sempre de dar esse exemplo porque isso nos mostra a importância disso. A Bíblia não é um livro que tem temas estabelecidos e você vai pegar no índice ali e falar assim: olha, em Isaías capítulo 5 vai falar sobre a morte. Não tem isso. Não tem um capítulo específico falando sobre a morte. Aliás, capítulo e versículo é uma configuração nossa. A Bíblia não foi escrita com capítulo nem versículo, ela foi escrita corrido. Então, quando a gente vai ler, a gente tem que sempre ter também a consciência disso, que essas divisões que temos hoje é uma divisão feita a posteriori, feita depois.
Mas olha que legal. Quando a gente vai para Lucas 24, versículo 27, nós vamos ter uma citação de uma coisa que Jesus fez. Jesus tinha acabado de ressuscitar, tinha 2 discípulos de Emaús indo para Emaús, uma distância de 11 quilômetros, eles estavam tristes, abatidos. Jesus chega até eles, eles reclamam que o Messias tinha morrido, eles não percebem que era o Cristo com eles, e Cristo os chama a atenção. E quando ele vai explicar para eles, nós temos a citação do verso 27. Olha o que diz o verso 27. E, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando a Bíblia referencia Moisés e os profetas, ela está simbolizando e direcionando nossa mente para o Antigo Testamento. Era uma forma que eles tinham de referenciar o Antigo Testamento, Moisés e os profetas, né, os neviins, os quetuvins, a lei e os profetas, a lei e os escritos e os profetas. Então, essa forma de referenciar era um jeito de falar da Bíblia do seu tempo. Moisés, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, e todos os profetas, todas as citações que nós temos. Então Cristo, para falar de si, para falar do seu ministério, ele vai pegar lá de Gênesis capítulo 3, onde fala que o descendente pisaria a cabeça da serpente e ela lhe feriria o calcanhar, e direciona-se até Malaquias, citando todas as passagens que falavam do seu ministério. Acredito que Cristo fala de Isaías 53 também. Cristo se pega de toda a palavra, ou seja, ele vai pegar toda a sua Bíblia que ele tem no seu contexto, ele vai pegar todas as referências e vai, como num estudo bíblico, ele vai explicando para eles, olha, vocês não entenderam bem. Olha que interessante isso, ó, que vai falar que o Messias ia morrer mesmo, o Messias ia sofrer. Olha que o o profeta Isaías diz, né? Ele não falou Isaías 53. Mas olha que o profeta Isaías diz que ele carregaria as dores, sofreria. Então, o interessante é que Jesus se utiliza de trechos da Bíblia para estudar um tema específico. Logo, nós também temos essa permissão. É claro, com toda certeza, que nós temos que fazer isso com o cuidado de não tirar o texto do seu contexto. Porque quando a gente tira um texto do seu contexto, nós só geramos pretexto para distorcer a palavra de Deus e fazer a nossa vontade. E a questão quando a gente lê a Bíblia, e é interessante eu citar isso, não é só para lê-la. Não é só para passar por cima. Bíblia é um livro que tem que ser destrinchado. Ela levou 1.600 anos para ser escrita, queridos. O primeiro livro a ser escrito foi Jó. O último provavelmente foi o livro do Evangelho de João. Levou 1.600 anos. E aproximadamente 2.000 anos atrás que ela terminou de ser escrita. Ou seja, estamos a 2.000 anos do texto. Ele existe um contexto, existe um período onde ele se insere. Então a gente não pode ler de qualquer jeito, porque o livro da palavra de Deus, o livro que está escrito ali na Bíblia, o livro o que está escrito na palavra de Deus, ele possui um contexto. Se a gente ler de qualquer jeito, nós podemos gerar um pretexto que pode fazer com que a gente haja de forma incorreta com os nossos irmãos, com os nossos queridos, ou até mesmo nós vivamos uma vida de engano, porque nós não nos apegamos à palavra de Deus e estudamos ela com todo o carinho que necessita. No espanhol, a palavra para examinar é esquadrinhar. Eu acho interessante que essa palavra também tem no português, e o sentido dela é de uma cirurgia, pegar, abrir o texto e ir profundo nele, até o mais fundo que puder. Então, queridos, sempre que formos ler a Bíblia, podemos sim utilizar versos separados de livros diferentes para estudar um tema, mas sempre tomando cuidado de estar dentro do contexto, sempre tomando cuidado de estar respeitando o período onde a Bíblia se insere, porque ela foi escrita numa cultura sobre uma mentalidade. Ela é a palavra de Deus, isso é fato, mas temos que compreender que ela está inserida numa cultura
E compreender essa cultura nos dará muito mais conhecimento do que Deus tem a nos dizer ou que Deus tem a nos mostrar. Quando a gente vai ali para 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17, deixa eu abrir aqui, 2 Timóteo 3, 16 e 17, nós temos uma citação de Paulo para Timóteo, bem interessante. Paulo já estava aqui próximo do seu julgamento, da sua execução, onde ele seria decapitado, e Paulo escreve para Timóteo sua última carta. Olha que interessante. Paulo diz bem assim, toda a escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, para Paulo, toda a escritura é útil, toda a escritura é válida. Não existe um trecho da Bíblia que não tenha valor. E o motivo é para que o servo de Deus, aquele que a lê, que serve a Deus e que obedece ao Senhor, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, para que nós busquemos a Cristo de verdade, vivamos uma vida conforme o desejo de Deus, assim como diz em Efésios 5,17, buscando sempre compreender a vontade de Deus. Para que nós tenhamos essa busca, é necessário principalmente que nós estudemos toda a Escritura. E é bom enfatizar que quando Paulo escreve isso, o Novo Testamento não tinha se formado. Na verdade, muitos dos livros não tinham nem sido escritos. Paulo referencia ao Antigo Testamento, que muitas pessoas desprezam, e deixam de lado. É importantíssimo. Quando alguém falar para você que o Antigo Testamento não tem validade, que não tem utilidade, lembre-se disso. Jesus utilizou-se do Antigo Testamento. A Bíblia de Cristo era essa, ele pregava isso. É sobre ele que ele veio falar, é sobre o que está escrito ali, que tinham conceitos errados que os fariseus faziam, que ele veio corrigir. Ele nunca veio alterar. Então, toda a Escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus, aquele filho de Deus, seja perfeitamente habilitado para a boa obra. E queridos, quando a gente vai para Apocalipse 22, nós vemos que ninguém tem jamais qualquer direito de alterar ou modificar, de acrescentar ou tirar qualquer coisa da palavra de Deus. Ele é um livro que é imutável. Quando a gente traduz, existem dois tipos de traduções. A tradução dinâmica, que é uma tradução já com uma leve interpretação para facilitar a leitura, e a tradução mais literal. Vou usar de exemplo a tradução dinâmica com o NVT, uma tradução que eu gosto bastante, que facilita bastante a leitura do texto. Uma tradução mais literal como a NAA, que é a Nova Almeida Atualizada, que é uma tradução muito boa e que ela é mais direcionada pelo que o texto realmente escreve, mais próximo do que está escrito diretamente ali no grego, no hebraico, no aramaico, que são as três línguas ao qual a Bíblia foi escrita. E é interessante, queridos, que Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, nós temos uma bênção para aquele que lê a palavra de Deus. Diz bem assim: bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado aqueles que ouvem, e aqueles que guardam as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. Então, repito, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. Então, a Bíblia é muito claro: quem lê, quem ouve e quem guarda as coisas que estão escritas na profecia de Deus, na palavra de Deus, é bem-aventurado. Termo esse que no inglês é blessed, que é abençoado. Ou seja, quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós nos aprofundamos nela, quando nós vamos fundo nela, somos bem-aventurados, somos abençoados, porque nela está a fonte da verdade, pois é ela que fala de Jesus Cristo.
pois ela que fala de Gênesis até Apocalipse. Todos os livros escritos na Bíblia, todos os versos vão apontar para Jesus Cristo. E nele tudo se compreende, e nele tudo se faz sentido, e nele tudo traz mais claridade. E aí, quando a gente entende que Jesus Cristo é nosso Senhor, a nossa vida muda. Transformação, conversão e, consequentemente, santificação. Queridos, eu não vou me delongar muito mais. Eu espero que tenha ficado claro o tema de hoje. Lembrando que, se você tiver uma dúvida, pode mandar para o nosso e-mail rtcast@outlook.com.br. Alguma dúvida, algum acréscimo, alguma reclamação, alguma crítica, pode entrar em contato conosco, que nós estamos aqui para melhor atendê-los, conversar com vocês. Lembre sempre de manter a educação, né, a cortesia, e eu estou aqui, né, pelo menos todas as semanas, espero eu, para melhor apresentar para vocês os temas bíblicos e falar sobre as coisas da Palavra de Deus. Queridos, tenham um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima madrugada, uma ótima tarde e até mais. Deus te abençoe. Espero eu que vocês tenham aprendido pelo menos um pouquinho hoje aqui comigo. Fiquem com Deus.